Sejam bem-vindos ao História Empreendedora do Aztec Garden. Nessa nova série de produção própria do Hub, vamos compartilhar histórias inspiradoras de grandes empreendedores do Aztec Garden para toda a nossa comunidade. Hoje recebemos Gladys Mariotto, CEO da Já Entendi Agro, e vamos ouvir um pouco da sua jornada. Hoje ela vai contar como a priorização do aprendizado e a sede por transformar a educação convencional está levando ela para construir uma das maiores plataformas de capacitação no agronegócio do Brasil. Gladys, vamos começar ouvindo um pouco sobre você. Fala para a gente como começou a sua trajetória, de onde você nasceu, como começou a sua jornada até chegar nos dias de hoje. Obrigada pela oportunidade, Vitor, e para a GTEC também. Eu nasci em São Paulo, eu sou bisneta, neta e filha de fazendeiros, assim, a minha família inteira é do agronegócio, primos e tios e tudo mais. E eu, há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu saí do agronegócio, porque na época minha mãe perdeu a fazenda dela e a fazenda deixou de ser a nossa renda. E eu fui estudar. Eu estava passando por um divórcio, bastante complicado, e com poucos recursos financeiros, fazendo 3 faculdades ao mesmo tempo, e trabalhava no final de semana ou à noite, e o meu filho teve um AVC. Meu filho tinha 8 anos na época quando ele teve um AVC. E aí eu cheguei numa encruzilhada onde eu precisava não parar de trabalhar, né, não parar de estudar e ainda cuidar do meu filho. Foi nessa época que a metodologia ela se solidificou, que eu precisei turbinar os meus estudos, eu precisava que sobrasse tempo ainda para que eu cuidasse do meu filho, né, e para que eu trabalhasse, porque eu tinha que sustentar a casa. Eu já tinha 36 anos quando eu fiz a primeira faculdade, logo depois eu fiz 3 faculdades ao mesmo tempo, que era filosofia de manhã, à tarde fazia mestrado em filosofia e à noite e finais de semana eu fazia pós-graduação. E aí foi que eu comecei a desenvolver um método para eu agilizar os meus estudos, né? Porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, eu penso em muita coisa ao mesmo tempo, eu não presto atenção nas coisas, então isso para estudar é uma dificuldade. E foi assim que nasceu a ideia do Já Entendi. Nesse panorama, eu comecei a buscar formas de ter mais segurança, principalmente financeira, que não estivesse tão ligada à terra. Nessa época eu já estudava, logo depois eu comecei a fazer 3 faculdades ao mesmo tempo, que era mais uma graduação, um mestrado e uma pós-graduação, e comecei a escrever livros didáticos. Esses livros didáticos começaram a fazer muito sucesso. Esses livros didáticos eles eram fáceis de entender, na verdade eu explicava para eu entender, né? Eu escrevia de uma forma que qualquer pessoa conseguisse entender, essa foi sempre o princípio. E eles começaram a fazer bastante sucesso até que em 2010, um desses livros didáticos, que era para ensinar a filosofia de Nietzsche nas escolas públicas de Curitiba, foi selecionado para o Japan Prize, o maior evento de mídia educativa do mundo. E eu fui selecionada, sendo que comigo tinha 4 outras empresas do Brasil que estavam concorrendo, que era a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Padre Anchieta e o Castelo Rá-Tim-Bum e eu, né? E quando eu abri lá o edital e vi que do lado do meu nome tinha uma florzinha de cerejeira, né? Fiquei pensando, por que será que essa flor está aqui do meu lado, né? Será que eu fui eliminada? Será que eu morri? O que aconteceu? Eu não sabia exatamente, porque assim, eram pessoas tão importantes, eram empresas tão grandes, tão gigantes, né? E de repente, só o meu que estava ali destacado. Aí que eu fui descobrir que só eu do Brasil tinha sido selecionada, e eram lá, se não me engano, uns 60 países. E aí, chegando no Japão, que até então eu fazia uma educação básica, escrevia livros didáticos, fazia videoaulas, fazia alguma coisa bastante diante do panorama que eu conhecia, né, entre lá 2010, por aí. Quando eu cheguei no Japão e comecei a ver as outras empresas que trabalhavam, como a NHK do Japão, a BBC de Londres,
o Ministério do Trânsito da Itália, as grandes produtoras da Austrália, da Nova Zelândia. E aí que eu comecei a entender que a educação podia ser feita de outra forma, de uma forma mais rápida, intuitiva, mais criativa. E aí, ali eu entendi que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida, mas daquele jeito, do jeito que eu estava vendo ali no Japão, né? E aí, eu voltando para o Brasil, eu fiquei alguns dias no Brasil e já fui para Cuba. Lá em Cuba também eu tive outras experiências aliadas à educação, e foi nessas duas experiências, principalmente, que eu entendi que eu teria que fazer uma coisa diferente para me satisfazer nesse sentido. Assim, agora eu entendo o que é uma educação robusta, né, de verdade, e aí eu comecei a trabalhar na Já Entendi. A Já Entendi começou como educação para o Enem, né? A gente trabalhou ali 1 ano e meio, 2 anos para o Enem, e não foi uma atividade bem sucedida. A gente não conseguiu atingir o público-alvo, apesar de os alunos gostarem muito, mas a gente não conseguia vender. Foi uma época de muita dificuldade também. E logo depois, a gente foi convidada em um desses prêmios que a gente ganhou, foram mais de 30 prêmios. A gente foi convidado pela Endeavor para fazer uma capacitação para a base da pirâmide. Foram 6 meses indo para São Paulo, todo final de semana, para fazer essa capacitação de empresas que trabalhassem com a base da pirâmide. Então, ali tinha desde entrega a domicílio, tinha agência de publicidade, agência de turismo, e nós como educação para a base da pirâmide. Foi ali que eu direcionei a empresa para a base da pirâmide. Nessa forma de pensar a base da pirâmide, um dia foi um empreendedor Endeavor que falou que estava com problema de capacitação na empresa dele, que era uma empresa de tecnologia de construção civil. E quando ele contou essa questão, né, até então eu só trabalhava para o Enem, eu peguei e falei para ele: olha, Valério, se você pagar só a minha despesa, eu vou capacitar os teus pedreiros. E foi uma experiência incrível. A gente conseguiu capacitar os pedreiros por meio de tablets, bem explicadinho, fazendo na linguagem deles. E isso foi um sucesso que virou a nossa empresa. Daí a gente começou já a trabalhar com o Walmart, com Natura, com grandes empresas. Foram 50 grandes empresas, mais de 1 milhão de funcionários capacitados, né? A gente então abandonou o Enem e começamos a focar só na base da pirâmide de grandes empresas. Foi nessa época que a metodologia ficou mais consistente, porque eu tinha pouco tempo, tinha poucos recursos, e eu sistematizei essa metodologia. Tanto é que depois ela foi se tornar minha tese de doutorado em neurociência e cognição. Eu fui começando a entender que aquilo que eu fazia para eu estudar poderia ser aplicado para outras pessoas também. E foi a neurociência que explicou para mim mesma como é que eu ativo áreas cerebrais específicas das pessoas de nível operacional, ou pessoas que têm baixa escolaridade, ou pessoas que têm déficit de atenção como eu. Quando foi em 2019, a GTEC nos procurou. Eu nem sabia que existia a GTEC, né? Nos dizendo que a Bayer estava fazendo um concurso para startups e que a dor maior que eles tinham verificado no homem do campo era a capacitação para a mão de obra. E aí a gente concorreu a essa oportunidade de trabalhar com a Bayer, né? Entre 200 startups, quase, a gente foi selecionada. A gente fez uma POC com a Bayer e, assim, com a ajuda da GTEC, com a ajuda da Bayer, com todo o suporte que a gente teve, ficou muito claro que o problema que tinha no campo de capacitação no agro era muito forte para a gente e que a gente conseguia resolver. Essa POC da Bayer foi um sucesso. A gente trouxe números muito importantes e esses números abriram as portas de outras grandes empresas do agro para a gente.
outras grandes empresas como John Deere, como o AgroGalaxy, como hoje a gente está com a Tropcool nos Emirados Árabes Unidos, a gente está com a Tropcool também na Índia, na Austrália, nos Estados Unidos, e capacitando pessoas de baixa escolaridade ou pessoas de nível operacional para tudo o que se refere à alimentação. Essa transição foi razoavelmente tranquila, porque pelo fato de eu já ser do agronegócio, né, apesar de ter saído do agronegócio depois de tanto tempo, eu consegui resgatar toda essa raiz que a gente tem, né, para conseguir me aproximar novamente do campo. Com isso, a Já Entendi Agro nasceu efetivamente em 2021, com meus 2 sócios, né, a gente montou uma nova empresa, porque eu precisava de um diretor de operações, que é o Maurício, e que faz toda essa ponte entre os clientes e a nossa tecnologia, e com isso veio o Rogério também, que nos ajuda a trabalhar na tecnologia. Nos ajuda não, ele é o nosso head de tecnologia, e a gente está solucionando agora também com inteligência artificial as questões do campo e principalmente as questões de capacitação no campo, para melhorar a produtividade, a sustentabilidade, trazendo a agricultura 4.0. Quando a gente resolveu montar uma nova empresa, a gente queria desvincular o nome Já Entendi do nome do agro, né? Que eu Já Entendi para capacitar grandes empresas, não só do agro, mas outros tipos de grandes empresas. E aí a gente criou o nome ABC Field, que era um nome que fazia sentido no exterior, já que a ideia também era internacionalizar a empresa, e desvinculava bem o nome Já Entendi. Só que numa das apresentações aqui na GTEC, e também pela safra de inovações da John Deere, que a gente participou e ganhamos a etapa de capacitação e digitalização no campo, eles começaram a preferir o nome Já Entendi. E aí eu já estava com a empresa montada, com o nome pronto, com o site pronto, a BC Field, e numa dessas conversas, alguém aqui da GTEC pegou e falou, olha, então coloca Já Entendi Agro, porque daí você resolve, a gente fica feliz porque está com o nome Já Entendi, e o agro já fica vinculado a essa parte da empresa, né? Então foi uma coisa interessante, que a gente jamais teria pensado nisso, e aí o ABC Field acabou não se concretizando, né? Mas a gente fala que a gente é o ABC do campo. O fato de eu estar voltando para o campo e agora a empresa está totalmente direcionada para o agro, faz com que a gente veja um panorama de muito mais impacto do que se eu tivesse só a fazenda, como era o meu passado. Esse impacto está sendo na sustentabilidade do agronegócio, a gente está melhorando a vida das pessoas, a gente tem como meta em 5 anos ser a maior e mais completa plataforma do agronegócio no Brasil. A gente já tá no exterior também, né, mas o nosso foco fundamental é o Brasil, e fazendo tudo isso com muita tecnologia, né? A nossa base é tecnológica, é lógico que a Já Entendi tem uma metodologia específica, que é o nosso fio condutor, mas a tecnologia, ela é o que vai fazer a diferença, né? E muitas vezes eu penso que a minha mãe jamais teria perdido a fazenda da forma que ela perdeu, se tivesse tecnologia que hoje a gente tem, né? Se eu pudesse medir tudo que a gente pode medir, averiguar, né, por que é que alguns problemas estão acontecendo. A gente teve 7 frustrações de safra seguidas, né? Provavelmente a metodologia e a tecnologia que a gente tem hoje conseguiria salvar a minha fazenda, né? Mas tudo bem, porque eu voltei para o campo por outro lado, com outros objetivos, e o nosso impacto está sendo muito maior, né? Eu sou muito feliz de estar trabalhando com educação, com o agronegócio, com o campo, e causando o tamanho do impacto que a gente está causando, né? E tendo a visibilidade que a gente está tendo com grandes empresas do agronegócio. O nosso impacto está sendo muito maior do que eu poderia imaginar, mas acho que tem alguns legados aí que a gente em Agro pode trazer, né? Tanto na questão da sustentabilidade, da melhora da produtividade no campo, e isso a gente está conseguindo de uma forma bastante expressiva, mas também o meu legado pessoal, como
para que as minhas netas, para que os meus netos consigam ter esse panorama de que a avó deles fez tanta coisa durante tão pouco tempo, né? E que as meninas, principalmente da minha família, a Nina, a Dora, a Isabela, que elas não tenham que passar por tudo que eu passei e que elas tenham um caminho onde as mulheres consigam fazer de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, a trajetória delas, né? Então, acho que o meu legado particular é para as meninas da minha família, para as minhas netas.